E a todos, mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Caminho para a Iniciação. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um encontro, né? Caminho para a Iniciação. Justamente, esse caminho é um instrumento preparatório para aqueles que queiram entrar no caminho da iniciação, então o façam filiando-se a uma escola iniciática, né? E nós sugerimos, então, que todos aqueles que queiram fazer esse caminho, que se filiem, que façam a sua inscrição na Sociedade Brasileira de Eubiose, agora para o curso chamado Grau Peregrino, que está começando agora, está sendo divulgado na internet. É só entrar na internet, verificar eubiose, a pessoa vai descobrir lá como se inscrever no Grau Peregrino. Então, é o grau inicial. Depois nós temos mais 4 graus, né, subsequentes, e finalizando essas 5 etapas, o grau peregrino e mais as 4 graus iniciais, né, a pessoa pode entrar para a série interna e participar plenamente de todas as atividades da Sociedade Brasileira de Eubiose, ler e estudar as revelações do nosso Augusto Mestre, professor Henrique José de Souza. Aí está a chamada, justamente, curso peregrino, início no 5 de abril de 2001, estão todas as inscrições abertas, então aí estão todos convidados para este evento, né? De início, aí é o início, justamente, o caminho da iniciação, né? Isso aí sim, o caminho da iniciação. Eu devo, então, dizer que este encontro, Caminho da Iniciação, ele tem como base os ensinamentos do professor Henrique José de Souza, na sequência, né, dos fundamentos que nós estamos estudando de Helena Petronio Blavatsky, a teosofia, né, e sempre baseado em 3 aspectos: no templo, escola e teatro. No templo, atividades templárias, mantras e meditações; a escola, onde fazer uma pesquisa de todos os assuntos referentes à ciência iniciática das idades, e justamente o teatro, onde nós aplicamos tudo aquilo que nós aprendemos, tanto no templo quanto na escola, na vida prática, né? O importante é dizer que a Sociedade Brasileira de Eubiose segue rigidamente os padrões de uma escola iniciática, né? Ou seja, segue rigidamente as orientações da ciência iniciática das idades. Isso é muito importante. E é necessário que seja assim. Devo alertar também a todas as pessoas, sempre lembrando que todas essas lives estão gravadas, né? Fica no YouTube e no Facebook. Só acessar o canal 3005, está lá disponível. Todas as lives, não só de sábado, como também aquelas produzidas na terça-feira. E também eu tenho um canal também chamado Filosofia Transcendental Cósmica, no YouTube. Quem quiser acessar, é só colocar meu nome lá. Abrir o YouTube e colocar Walter Teixeira de Andrade e vai ter tudo lá disponível, né? Tudo disponível, justamente para o estudo desses assuntos tão importantes. Nós estamos continuando aqui fazendo abordagens a respeito de Helena Petronio Blavatsky, justamente relacionados ao volume 1 do seu livro Cosmogênese, né? A Doutrina Secreta, volume 1, Cosmogênese. Verificando todas as informações que Helena Blavatsky nos dá a respeito do conhecimento, dessa relação que existe entre o conhecimento iniciático e a filosofia humana, né? A filosofia, vamos dizer assim, acadêmica, né? Filosofia acadêmica, história acadêmica, e ela vai fazendo ressalvas, vai nos alertando a respeito de aspectos muito importantes a respeito desses assuntos. Então, vamos continuando. Então, vendo essa abordagem, tem muito assunto, o assunto é inesgotável, né? Então, ela nos diz que ocultavam-se os documentos. Ocultavam-se os documentos, né? É verdade. Mas a ciência propriamente dita e sua existência jamais eram tratadas como segredos pelos hierofantes do templo, onde os mistérios foram sempre uma disciplina e um estímulo para a virtude. São novidades bem antigas, tantas vezes reveladas pelos grandes adeptos,
desde Pitágoras, Platão, até os neoplatônicos, digo, né? Então, é verdade que esses grandes seres, esses grandes mestres, eles seguem sempre uma linha da filosofia transcendental cósmica, da ciência inicial das idades. Como dissemos, né? Nós afirmamos, não que nós afirmamos, faz parte do conhecimento, né? Tudo vem de uma mesma fonte, não é isso? Essa fonte, justamente, é o eterno, né? O eterno, né? O Tati, o aquilo, a grande ser, né? Não digo ser, a grande essência que existe como a origem de tudo que nós conhecemos no universo, né? Então, vem de uma mesma fonte. Mas os filósofos, eles sempre se inspiram, de uma forma ou de outra, analisando, estudando, viajando nos tempos antigos, e sempre, como o HPB nos afirma, essas doutrinas sempre eram distribuídas, ensinadas pelos grandes adeptos, como Pitágoras, Platão e outros tantos, né? Foi a nova religião dos nazarenos que fez operar-se uma reviravolta na regra de conduta seguida durante séculos. Aí a HPB já fala dos nazarenos, do qual o nosso grande mestre Jesus, né, o Cristo, fazia parte, né? Era um nazareno, né? Há, por outra parte, um fato bastante conhecido e, sobremodo, curioso, que foi confirmado à autora por um cavalheiro respeitável e digno de fé, adido a uma embaixada russa durante muitos anos. A existência nas bibliotecas imperiais de São Petersburgo de vários documentos, pelos quais se comprova que, ainda em época recente, quando a franco-maçonaria e as sociedades secretas de místicos floresciam livremente na Rússia, ou seja, em fins do século passado e começo do presente, mais de um místico russo se dirigiu ao Tibete, atravessando os montes Urais, para adquirir o saber e a iniciação nas criptas desconhecidas da Ásia Central. Então, ela diz que, né, muitos estudiosos russos, né, ela nasceu da Rússia, né, no século XIX, né? Então, muitos viajavam e iam para o Tibete, né? E lá entravam em contato com conhecimentos muito profundos nas criptas desconhecidas da Ásia Central. Criptas, o que se refere? Os mundos internos, né? Realmente as grandes bibliotecas dos mundos internos. E mais de um regressou anos depois, com um tesouro de conhecimentos que lhe não seria dado encontrar em nenhum lugar da Europa. Veja que era importante, né? Aquilo que eles encontravam nessas criptas escondidas, subterrâneas do Tibete, eles jamais encontrariam esses conhecimentos em lugar algum da Europa, porque não estavam nas bibliotecas. Eram conhecimentos pertencentes aos mundos internos, né? Mundos internos, né? Muito bem. Poderíamos citar inúmeros casos, inclusive nomes bem conhecidos, se tal publicidade não tivesse o inconveniente de causar constrangimento aos descendentes que ainda vivem, das famílias desses modernos iniciados. Quem desejar certificar-se do fato não precisará senão consultar os anais e a história da franco-maçonaria nos arquivos na metrópole russa. Então, ela dá uma indicação, né, do seu ambiente, né, de nascimento, dos seus conhecidos, né, intelectuais da época, muito importante. Tudo isso, a HPB continua, tudo isso vem corroborar afirmações tantas vezes repetidas, algumas até com demasiada indiscrição. As virulentas acusações de invencionice premeditada e de embuste lançadas contra aqueles que apenas veicularam fatos reais, ainda que não muito conhecidos, têm servido unicamente para engendrar um mau karma para os caluniadores, em vez de contribuir para o benefício da humanidade. Então, ela dá esse alerta, né? Que uma parte dos seres, geralmente, e quase sempre seres de enorme intelectualidade, com muito conhecimento, muito saber, muita leitura, pregam contra esses conhecimentos iniciáticos, né? Isso já no século XIX, ela falava do século XIX, imagina o século XX, né? Mas ela dizia que esse trabalho de ataque
nunca seria bem-sucedido. E, pelo contrário, seria motivo de geração de um karma muito ruim para esses caluniadores, né? Esses que atacavam esses seres que difundiam os conhecimentos da filosofia transcendental cósmica, ou seja, a doutrina secreta, né? Agora, porém, que o dano está consumado, não se deve sonegar a verdade por mais tempo, sejam quais forem as consequências. Veja só o que a HPV fala, então, né? Então, ela diz que é o momento, século XIX, é o momento dessas verdades serem difundidas plenamente por toda a humanidade. Isso no século XIX. Imagine no século XX e século XXI. Imagine 2 séculos depois, no século XXI. Então, essas verdades devem ser plenamente difundidas a respeito desse conhecimento transcendental, porque estamos no século XXI, início do terceiro milênio. Isso é absolutamente necessário ser feito, né? Então, aí a HPB pergunta, é então a teosofia uma nova religião? Isso ela pergunta. Teosofia é uma religião? Uma nova religião? Eis a pergunta, ela diz. De nenhum modo, ela afirma. Não é uma religião, nem é nova nem é nova a sua filosofia, pois, conforme temos declarado, é tão velha quanto o homem pensador. Seus princípios não são agora publicados pela primeira vez, mas han sido cautelosamente revelados e ensinados por mais de um iniciado europeu, especialmente por os grandes mestres, né? Pelos grandes mestres. Então, ela diz, então, que isso não é uma novidade, esse conhecimento não é uma novidade, esses conhecimentos vêm sendo propalados, difundidos, através das várias civilizações que existiram na antiguidade, né? Pelos grandes mestres e assim por diante, mas agora, referindo-se ao século XIX, né? Esse trabalho estava se tornando mais avantajado, mais proeminente, porque é o momento de se trazer às claras todos esses conhecimentos do conhecimento transcendental. E o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, deixa bem claro isso, né? Terceiro milênio, né? A era de Maitreya. Tudo tem que ser dito claramente. É isso? Muitos aceitarão, muitos não, alguns aceitarão. Uma pequena parte vai aceitar. Qual é a pequena parte? Qual é a pequena parte que vai aceitar? Aquela que faz parte da elite espiritual da humanidade. Muitos rejeitarão, porque a sua consciência não está ainda no nível de receber esses ensinamentos, né? Somente a transformação interna dá condições para que essa grande maioria pudesse entender essas revelações. Então, ela diz que sábios iminentes já disseram que não houve um só fundador de religião, seja ário, semita ou turaniano, que tivesse inventado uma religião nova ou revelado uma verdade nova. Todos esses fundadores foram mensageiros, não mestres originais, e autores de formas e interpretações novas. Mas as verdades em que se apoiavam seus ensinamentos eram tão antigas quanto o gênero humano. Essa é a questão que a humanidade precisa entender. Que esses mestres, quando vêm ensinar algo no seu tempo, eles não vêm fundar uma nova religião. Eles vêm falar sobre assuntos muito antigos. Agora, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele nos dá essa evidência. Quando ele faz o estudo sobre avataras, né, ele diz que avataras, que significa descida da lei, essa descida da lei através de instrumentos específicos dos mestres, ela se faz de acordo com a tônica do ciclo. Isso é importante. Veja ali, a tônica do ciclo. Então, cada ciclo tem uma tônica. Essa tônica está relacionada com o padrão de existência da humanidade naquele tempo, as condições sociais, políticas, etc., né? Então, é claro que aquilo que se falava há 3.000 anos, 2.000 anos atrás, já não é mais adequado para se falar no terceiro milênio. Não é isso? No terceiro milênio, tem que ter uma tônica do terceiro milênio. Claro, baseado e relacionado com a ciência, com a filosofia, com as novas concepções do ser humano, tentando levar o ser humano a entender essas verdades transcendentais
e fazendo a união dessas verdades transcendentais com os conhecimentos da ciência, né? Isso é muito importante, fazendo uma amálgama, né? Uma simbiose, né? Fazendo uma união entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento transcendental, transformando isso uma cultura e um conhecimento que seja ensinado nos bancos escolares, especificamente. Então, o futuro nos reserva isso. Quer dizer, não só esses conhecimentos transcendentais devem ser ensinados por mestres às escondidas, através de livros, de revelações, somente alguns aceitam, estudam e leem. Não, devem ser ensinados nos bancos escolares, no nível básico, médio, nas universidades. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer um dia no terceiro milênio, né? Então, assim, escolhiam esses mestres, né? Escolhiam e ensinavam às multidões uma ou mais dessas grandes verdades reveladas oralmente à humanidade nos seus primórdios, preservadas e perpetuadas por transmissão pessoal feita de uma outra geração de iniciados nos templos durante os mistérios, realidades visíveis tão somente para os verdadeiros sábios e videntes. Então, a gente vê que o próprio Jesus, o Cristo, lhe trouxe verdades que não eram novas. O que Jesus, o Cristo, lhe ensinou não era novidade, faz parte do conhecimento transcendental cósmico. Mas era verdade pelo modo como ele falava, porque ele dava a tônica do ciclo. Ele trazia uma nova tônica, né? Uma nova tônica. Então, tanto que ele não foi entendido. A própria humanidade que o cercava, os seres humanos que o cercavam naquele momento, e eram seres de elevado conhecimento teológico, né, das escrituras, etc., não entenderam o que ele falou, não entenderam, porque ele trazia uma visão diferente daquela que era ensinada nos antigos tempos, né? Tempos. Principalmente sobre Deus, né? Ele dava uma noção de Deus diferente. O Velho Testamento ensinava um Deus inclemente, duro, rancoroso, que se vingava e diziam que nós tínhamos que ter medo dele, né? Ter medo de Deus, né? Receio de Deus. Ele não, Jesus vem e mostra um Deus totalmente diferente, um Deus amoroso, compassivo, que perdoa sempre, né? E um Deus do amor universal. Um Deus diferente daquele Deus antigo que era ensinado nos tempos idos, né? Então, por isso, esse não foi o único motivo, foi um dos motivos pelo qual ele foi crucificado, né? Isso acontece, né? Isso acontece. Então, isso é muito importante a gente entender esse processo que existe na face da Terra. Desse modo, cada nação recebeu a seu tempo algumas das verdades aludidas sob o véu de seu próprio simbolismo, local e peculiar, simbolismo que, com o correr dos anos, evolucionou para um culto mais ou menos filosófico, um panteão de aparência mítica. É por isso que Confúcio, na cronologia histórica, um legislador muito antigo, mas um sábio bem moderno na história do mundo, foi assinalado por um grande estudioso, o Dr. Ledger, ele afirma, né, como um mensageiro e não como um criador. Ele próprio dizia, é isso, eu não faço mais que transmitir, não posso criar nenhuma coisa nova, creio nos antigos e, portanto, os venero. Olha só o que falava Confúcio, né? Ele falava a verdade, eu não crio coisa alguma. Essa é a verdade. O que Confúcio falava, conforme a KPB afirma, né, é a grande verdade. Nós não criamos nada, sejamos nós simples seres humanos, ou mestres, ou grandes iniciados, ou grandes mestres, nós não criamos nada. Nós apenas trazemos, que a nossa função é única, trazer do espaço superior, né, do mundo superior, do mundo cósmico, essas verdades transcendentais para a face da Terra. Então, temos que ser o quê? Veículos. Nada criamos, apenas transmitimos esses conhecimentos para a face da Terra. A autora também venera e nelas acredita, assim como nos modernos herdeiros de sua sabedoria.
Eu quero apenas citar também, agora me vem à memória, sobre essa questão da tônica do ciclo, o nosso mestre nos trouxe, o professor Henrique de Souza nos trouxe os arcanos da era de Aquários. Ele nos trouxe, veja bem, os arcanos da era de Aquários, né? E existem os arcanos da era de Peixes. Então, em cada fase evolutiva, existem os arcanos específicos. Isso são 56 arcanos menores, mais 22 arcanos maiores, totalizando 78 arcanos no total. Né? Então, nosso mestre nos trouxe os arcanos da era de Aquários. Por quê? Porque estes são os arcanos referentes à tônica da era de Aquários. É isso? É claro que os arcanos da era de Peixe foram muito interessantes, né? Inclusive, o mais evoluído de todos é o arcano feito por Oswald Wirth, né? Wirth, um grande arcano, o melhor de todos. Mas os autores, veja só que interessante, os autores dizem, muitos autores, a gente começa a pesquisar os arcanos, né? O que é arcano? Arcano é o que vem da arca. É isso que ele fala, arcano, arcano da era de Aquários. O que são arcanos? É aquilo que vem da arca. Tudo que vem da arca são arcanos. Então, são conhecimentos da arca. O que é a arca? Agartha. A arca significa Agartha. Então, os arcanos vêm de Agartha. Então, estudos indicam que esses arcanos de Peixe de Oswald Wirth têm 5/6 da verdade. Né? Os arcanos da era de Aquário, do nosso mestre, não, tem 4/6 da verdade. O arcano do Oswald Wirth. O do nosso mestre tem 5/6 da verdade. Então, é claro que vai chegar um ponto em que nós vamos ter... Né? Não, deixa eu repetir, porque eu estou agora repetindo. Né? Os arcanos de Oswald Wirth têm 5/7 da verdade. Eu vou repetir porque eu cometi um engano. Os arcanos de Oswald Wirth têm 5/7 da verdade. Os arcanos da era de Aquário do professor têm 6/7 da verdade. E os arcanos de Agartha, claro, têm 7/7, é a totalidade. Mas não é tudo ainda, né? Tem os arcanos referente a uma 8ª coisa que está em Shambhala. Não é isso? Porque o nosso mestre diz que a cidade de Agartha tem 7 templos. Tem 7 cidades. Agartha tem 7 cidades. E cada cidade tem 3 templos. 3 vezes 7, 21. São 21 arcanos, correspondendo a Agartha. E o 22, a 8ª coisa, o 22º arcano está em Shambhala. Então, veja bem, é interessante a gente perceber, quando os estudiosos nos dizem que cada um deve construir o seu próprio arcano, isso é uma maneira simbólica de se falar. Na verdade, nós temos que tirar esses arcanos, não inventar o arcano, tirar o arcano dentro de nós mesmos. Então, os arcanos que o nosso mestre trouxe de Aquários é a tônica da era de Aquários, mas ainda é maiávica, é simbólico, essas imagens, símbolos, né? Agora, na verdade, nós temos que penetrar dentro de nós mesmos e atingir o conhecimento dos arcanos que estão dentro da nossa consciência. Somos deuses. Veja bem, somos deuses. E nós temos Agartha dentro de nós. Se somos deuses, nós temos Agartha dentro de nós também, em potencial. E temos Shambhala dentro de nós também. Então, pelo nosso processo evolutivo, nós temos que trazer esse Deus para fora. E, consequentemente, anteriormente, até trazer Agartha para fora e trazer Shambhala para fora. E com isso, é por isso que muitos autores dizem que cada um deve construir o seu próprio arcano. Na verdade, é o seguinte, cada um deve enxergar os arcanos dentro de si mesmo. E o arcano primordial, geral, né, o final, é o arcano de Shambhala. Né? Então, isso é muito importante, esse conhecimento. A gente vê, então, que os mestres, assim, o nosso mestre vai dando, né, o conhecimento segundo a tônica do ciclo, isso vai empurrando a humanidade para um conhecimento futuro. É claro que esses conhecimentos também são envoltos em Maya, são transitórios, são provisórios. E à medida que a consciência humana vai se desenvolvendo, vai se tornando apta a conhecer maiores
as verdades com maior profundidade, então novos mestres vão surgindo e dando conhecimentos com maior profundidade, evidentemente, né? A autora também os venera, esses mestres, né? E neles acredita, assim como nos modernos herdeiros de sua sabedoria. E com essa dupla fé, transmite agora a todos aqueles que o desejem o que ela própria recebeu e aprendeu. Aos que lhe recusem o testemunho, e que serão a grande maioria, não guardará o menor ressentimento, pois, negando, eles estão no seu direito do mesmo modo a que ela assiste o de afirmar. Então, veja bem, ela diz isso, que ninguém é obrigado a aceitar o que ela fala, ninguém é obrigado. O que ela fala, não. O que ela transmite, o que ela veicula, ninguém é obrigado. Cada um é o livre-arbítrio, né? A lei universal respeita profundamente o livre-arbítrio. Cada um deve tirar as suas próprias conclusões, aceitar aquilo que lhe convém. Mas, é claro que ela diz que ela não tem o menor ressentimento por aqueles que não aceitam essas verdades que ela veicula, não é isso? Porque estão no seu direito, né? E da mesma maneira que muitos têm o direito do livre-arbítrio de negar tudo, ela tem o direito de afirmar aquilo que ela afirma, né? É justamente o livre-arbítrio. Então, ela diz que as duas partes estarão contemplando a verdade de ângulos inteiramente diversos, tanto aqueles que aceitam como aqueles que não aceitam. Segundo as regras da crítica científica, deve o orientalista rejeitar a priori, à primeira vista, toda proposição que ele não possa cabalmente verificar por si mesmo. Olha, isso é de uma importância extraordinária. E como poderia um sábio ocidental aceitar, por ouvir dizer coisas sobre as quais nada conhece? Olha só o que ela fala. Ela fala exatamente aquilo que o nosso mestre, o professor Henrique dos Sete Souza, nos ensina, né? Ela disse que todo orientalista deve rejeitar toda proposição que ele não possa verificar por si mesmo. Olha só que importante. É o princípio do autoconhecimento. O que o nosso mestre fala. Nosso mestre nos ensina: estude, compare, medite e tire as suas próprias conclusões. Isso é o exercício do livre-arbítrio. Quem faz isso está exercendo o livre-arbítrio, né? É claro que, e como poderia um sábio ocidental aceitar, por ouvir dizer, coisas sobre as quais nada conhece? Então, ela faz essa crítica sobre os sábios ocidentais, né? Porque eles vão repetindo, repetindo, né? Às vezes tem pessoas que têm um enorme conhecimento sobre muitas coisas, sobre filosofia, já leu muitos livros, leu muitas coisas, mas apenas fica repetindo, repetindo coisas da face da Terra. É isso. Repete sem tirar as suas próprias conclusões. Essa é a advertência que ela fala. Essa é a grande advertência. Muitos que se dizem sábios no Ocidente ficam repetindo conhecimentos, são julgados sábios por isso, mas não tiraram as suas próprias conclusões. Eles tiram as conclusões que são de outros. Isso, então, eles refletem a conclusão de outros que não são mestres, são apenas eruditos, pensadores, não é isso? Que vão, na maioria das vezes, estão no mental concreto, no mental inferior, e ficam repetindo coisas, né? E aí o nosso mestre até afirma, né, que a pior rotina é a rotina mental. A rotina mental, que é a rotina do mental concreto, no mental inferior. Então, a pessoa roda, roda e fica rodando naquele conhecimento e não sai do lugar. Ela não consegue extrapolar, ela apenas interpola. Ela interpola conhecimentos dentro daquele conjunto de conhecimentos, mas não consegue extrapolar, não consegue sair fora daquele ambiente e ter uma visão panorâmica. Então, isso é muito importante. Veja só a advertência que a HPB faz já no século XIX. É isso? Imagine agora, no século XX, no século XXI, né? Onde a ciência teve um desenvolvimento tecnológico muito grande, né? E muitos, apaixonados pelas conquistas científicas, ficam assim, presos, né? Aqueles dogmas científicos, né? E não conseguem se libertar desses fundamentos para tirar as suas próprias conclusões. É muito importante. Eu passo a palavra ao meu irmão Carlos Antônio Nascimento, para ele, se ele quiser acrescentar mais coisa para enriquecer
o raciocínio. É tão bom ouvir o senhor falar dos ensinamentos de Helena Blavatsky, professor. E o interessante é justamente que a Helena Blavatsky ela traz um rico conhecimento, ela resgata, né? Porque na verdade todo esse conhecimento ele é antigo, ele é transcendental, né? Ela resgata todo esse conhecimento ao mesmo tempo tem muitos intelectuais, né, e outros que se dizem sábios, que têm condições de buscar a confirmação de tudo isso nos registros históricos e tudo mais, e ficam contra, né? Seria muito importante, né, ter uma união de pensamento, principalmente para poder realizar algo novo no futuro, inclusive nas futuras gerações. Inclusive, o Júlio Teixeira faz um comentário sobre isso, né? Os frios intelectuais pagam caro por vários motivos frios. Sim, sim. Exatamente, exatamente. Os intelectuais, nada contra a intelectualidade, né? Não há nada, mas a intelectualidade em si é fria. Ela é fria, porque ela fica restrita, aquele pensamento restrito, né? É justamente o pensamento do positivismo, né? Nada contra o positivismo também, né? Olha, nós não devemos ser nem a favor nem contra coisa alguma, devemos apenas analisar. É o que o nosso mestre fala, a polaridade, né? Tem que analisar a polaridade. Quem entende a polaridade entende tudo. O positivismo tem muitas coisas importantes. Representa um avanço para a humanidade em termos de ciência, né? Mas tem o lado frio, o lado também negativo, né? Que é justamente não negar a divindade. Não estou dizendo negar a divindade, é negar a possibilidade de se estudar a divindade. Isso é terrível, né? Então, nenhum cientista é obrigado, em tese, a admitir que Deus existe. Há alguma proposta que seja intelectual, que seja racional, que todo cientista tem que acreditar em Deus, ou que não deve acreditar em Deus? Não. Isso não há nenhum preceito que nos indique isso. Né? Mas o intelectual ele tem que ter portas abertas para o entendimento, ele tem que ter horizontes abertos. Isso. Por quê? Porque o universo é um universo de infinitas possibilidades. Aí está a física quântica nos mostrando, né? O universo não é uma coisinha pequenininha que é uma coisa, duas coisas, 10 coisas ou 1000. Não, é um universo de infinitas possibilidades, né? E nessas infinitas possibilidades existe também essa questão de se analisar a origem do universo. E tudo nos indica uma forte essência inteligente que origina todo esse processo universal. Isso é indiscutível, né? Qualquer pessoa, qualquer criança percebe isso, né? Qualquer criança percebe isso, mas a pessoa cresce, fica embutida por todos esses conhecimentos acadêmicos, né? E fica engessado, né? Então, aliás, existe algum professor que fez uma agora me escapou o nome dele, eu vou lembrar, né? Logo eu lembro o nome dele. Ele fez aqui deu uma entrevista num importante canal de televisão, né? Aqui no Brasil, isso. E ele falou o seguinte, que o cientista ele fica engessado pela intelectualidade, ele fica engessado. Ele não consegue. E se ele tentar tirar esse gesso, ele cai na contradição. Ele passa a ser desacreditado. Como eu disse, né? Se um cientista disser que usa a intuição para fazer descobertas, ele fica desacreditado, porque a intuição é uma coisa que não é aceita pela ciência. Na verdade, o cientista descobre as coisas intuitivamente. Einstein não era um grande matemático, simplesmente, um grande físico, ele era um grande intuitivo, ele tinha uma intuição extraordinária, na verdade. Todos os grandes cientistas têm intuições extraordinárias, vão além do seu tempo, porque são veículos, não é isso? São veículos. E é isso que, evidentemente, é claro que a ciência não aceita isso. E eu acho extraordinário, já no século XIX, a HPB trazer esses fatos importantes para a luz da ciência, né? para que seja discutido. Veja, nós estamos apenas analisando a introdução
Veja, o que nós estamos analisando é apenas a introdução da doutrina secreta. Veja assim, nós nem entramos ainda no acervo das instâncias de Tiziana, aqueles conhecimentos, não, apenas a introdução. Só a introdução já dá uma lição para o ser humano de como ele deve se comportar diante do conhecimento transcendental cósmico. É claro que, como ela própria diz, não é ela que fala isso. Ela não trouxe dentro dela, traz isso como um canal dos grandes mestres, alertando o homem para o seu caminho, no caminho do conhecimento. Isso é muito importante. Então, é de enorme importância esse conhecimento que a HPB nos traz. E também o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, como nós vamos ver daqui adiante, ele faz parte dessa continuidade, né? Porque os mestres vêm e vão dando continuidade, se encadeando, né, na sequência do conhecimento, e cada um trazendo uma tônica do ciclo, e o nosso mestre, não só o nosso mestre, o nosso querido mestre, professor Henrique de Souza, ele dá a tônica do ciclo e dá a tônica do futuro também, né? Nós estamos no quarto sistema evolutivo, ele nos fala sobre o quinto sistema evolutivo, o sexto sistema evolutivo, ele joga a nossa mente em direção do futuro. Isso é uma coisa impressionante, né? Impressionante. Em verdade, o que se contém nesses volumes foi recolhido tanto de ensinamentos orais como escritos, afirma HPB. Esta primeira apresentação da doutrina esotérica se acha baseada nas estâncias de Tiziana, que representam os anais de um povo que a etnologia desconhece. Ela fala sobre a estância de Tiziana, de um povo cuja etnologia a ciência desconhece. Que povo é? Um povo do Oriente, né? Justamente do Tibete. Né? Um povo que estava ligado aos mundos internos, aos mundos subterrâneos. Né? Foram escritas, né? Essas coisas, né? Foram escritas, segundo se afirma, em um idioma ausente na nomenclatura das línguas e dialetos que a filologia conhece. Assegura-se que promanam de uma fronte que a ciência repudia, ou seja, do ocultismo. E, finalmente, são oferecidos ao público por intermédio de uma pessoa desacreditada, sem cessar perante o mundo, por todos que odeiam as verdades importunas ou que têm algum interesse particular de defender. Interessante que ela traça realmente, ela traça um cenário terrível, né? Veja, veja só, nessas poucas palavras que ela fala de um conhecimento que a ciência desconhece, renega e desconhece totalmente, e principalmente porque ela é vinculada por uma pessoa desacreditada. Quem é a pessoa desacreditada? HPB, não é verdade? Então, são conhecimentos antiquíssimos que a ciência desconhece e eles dizem que foi transmitido, esses falsos conhecimentos, segundo eles dizem, foi transmitido por uma pessoa desacreditada, uma plagiadora, que não tem importância nenhuma. É triste, né? Isso aí é uma coisa muito triste a gente constatar isso, o drama da humanidade, né? Devemos, portanto, a HPB diz, contar com o repúdio desses ensinamentos e conformarmos com isso desde já. Nenhum daqueles que se consideram sábios, em qualquer dos ramos da ciência exata, se dignará de levá-los a sério. Veja só o que ela fala. Esses conhecimentos transcendentais, ela diz, nenhum sábio vai levar a sério isso. Isso é muito, nenhum sábio vai levar ensinamentos a sério. Isso é uma coisa terrível, né? Escarnecê-los e rejeitá-los a qualquer modo, tal será a atitude que prevalecerá no século atual. Mas somente neste, porque no século XX da era cristã, os eruditos principiarão a reconhecer que a doutrina secreta não foi nem inventada, nem exagerada, mas, pelo contrário, simplesmente delineada, e, por fim, que os seus ensinamentos são anteriores aos Vedas. Ela faz essa premonição, que no século XIX permaneceria assim, mas no século XX, muitos estudiosos se debruçariam nesses conhecimentos e iriam verificar que realmente eles têm uma base profunda de conhecimento e são muito mais antigos do que tudo aquilo que se conhece na ciência atual. Isso ela prevê para o século XX. Imagine para o século XXI. O século XXI, então, século XXI, ou seja, não só com o século XXI, XXII, XXIII,
até o terceiro milênio, até o início do terceiro milênio, esses conhecimentos realmente vão se difundir cada vez mais. Isso é inevitável porque o estado de conhecimento humano vai se dilatando e esses novos horizontes vão sendo conhecidos, né? Ora, devemos aqui, então aqui, vamos ver aqui, não vai nisso pretendemos o dom da profecia. É uma simples e despresumida afirmação baseada no conhecimento dos fatos. Ela fala que não é uma premonição, é simplesmente algo decorrente da própria análise da história da humanidade. E nós sabemos disso, né? Na história da humanidade acontece isso. Fatos que muitas vezes são desdenhados, são rejeitados, no final das contas, depois são aceitos, né? Aceitos, né? A gente sabe disso, né? Antigamente, nos tempos antigos, dizia-se que o Sol girava em torno da Terra. Não é isso? Não é isso? O Sol girava em torno da Terra. O próprio Aristóteles acreditava nisso. O próprio Aristóteles ele acreditava que o Sol girava em torno da Terra. O próprio Aristóteles. Mas depois, com o tempo, foram vindo evidências, mais evidências, e hoje sabe-se. Somente uma pessoa doida vai dizer que o Sol gira em torno da Terra, porque as evidências científicas são tantas evidências que não há como mais recusar. O avanço do conhecimento, da ciência, leva a que o conhecimento verdadeiro venha à tona, e isso é inevitável, isso é inevitável. De 100 em 100 anos surge uma tentativa de mostrar ao mundo que o ocultismo não é uma vã superstição. Olha o que ela diz. Ela diz que a cada 100 anos sempre surge uma tentativa no meio do ocultismo para provar que o ocultismo não é simplesmente uma superstição, mas um conhecimento profundo. Uma vez que se possa, de algum modo, entreabrir a porta, ela ir-se abrindo cada vez mais nos séculos sucessivos. Os tempos estão propícios para o advento de conhecimentos mais sérios que os permitidos até agora, se bem que ainda tenham de ser muito limitados. Então, isso aí, muito importante. Não foram os Vedas também escarnecidos e repudiados, e havidos como uma falsificação moderna. Não faz ainda 50 anos? Ela afirma que há 50 anos dessa época, os Vedas foram acusados de serem falsificações, né? Plágios. Não houve um tempo em que o sânscrito foi declarado filho do grego e um dialeto derivado dessa língua, segundo um determinado autor e outros eruditos? Até 1820, diz o professor, um determinado professor, que os livros sagrados dos brahmanes, dos magos e dos budistas eram desconhecidos. Duvidava-se mesmo da sua existência. E não havia um só erudito que pudesse traduzir uma linha dos Vedas, do Zen Avesta, ou do Tripitaka budista. E hoje está provado que os Vedas pertencem à mais remota antiguidade, sendo a sua conservação quase uma maravilha. Isso ela já fala. Veja só, no século XIX ela já afirma, né, que já se tinha esse conhecimento, que os Vedas e todos aqueles conhecimentos da Antiguidade do Oriente eram muito antigos, mas muito mais antigos do que suspeitava a intelectualidade ocidental, né? Outro tanto se dirá da doutrina secreta arcaica, quando se produzirem provas irrecusáveis de sua existência e de seus anais. Mas passarão ainda muitos séculos antes de sua existência, ou melhor, passarão ainda muitos séculos antes que se publique muita coisa mais do que agora. Falando das chaves para os mistérios do zodíaco, quase perdida para o mundo, teve a autora a oportunidade de observar em Isis sem véu há cerca de 10 anos. Então, vamos ver a observação que ela fez em Isis sem véu. Ela mesma cita. A esta chave deve-se dar 7 voltas, antes que todo o sistema possa ser divulgado. Não daremos aqui senão uma volta, para permitir ao profano uma rápida visão do mistério. Feliz aquele que puder aprender o todo. Ou tudo. Isso, o todo. Então, ela fala que, quando ela escreve Isis sem véu, ela indica 7 chaves, 7 voltas devem ser dadas
nesta chave para abrir os mistérios, mas ela apenas deu uma voltinha, apenas uma volta inicial. É assim que acontece, né? Então, os mestres dão apenas o início, dão um empurrãozinho, vão dando um empurrãozinho de acordo. Porque não adianta, é claro, falar coisas muito além do tempo atual. Que nem o nosso mestre, ele ensinou muitas coisas, mas ele ensinou aquilo que cabe ou pode caber na nossa cabeça. Ele não, muitas coisas ele poderia ter ensinado, mas não ensinou, porque não adianta perder tempo, né? Porque não vai. Se coisas mais simples não são entendidas, imagine coisas mais complexas. Então, os mestres têm essa capacidade de discernir o que deve ser ensinado e o que não deve ser ensinado. O que deve ser ensinado faz parte da tônica do ciclo. O que não deve ser ensinado vai ser ensinado, mas numa época futura, numa tônica futura, quando a humanidade for capaz de entender isso tudo. Né? O mesmo se dirá de todo o sistema esotérico. Uma volta à chave e não mais. Se deu início sem véu. Muito mais coisas são explicadas nos presentes volumes. Naqueles dias, a autora conhecia pouco a língua em que a obra foi escrita, e essas revelações que agora podem ser feitas lhe eram, então, vedadas. Vedadas. Muito bem. Então, veja bem que importante. Agora eu vou passar, depois, no próximo enfoque que ela vai falar, veio uma informação importantíssima. Veio uma informação importantíssima que a HPP dá nesses ensinamentos, que diz respeito à Sociedade Brasileira de Obiose e ao nosso mestre e professor Henrique de Souza. Mas eu vou dar aqui um tempinho para o nosso irmão Carlos Nascimento, e se tiver alguma pergunta, Carlos, não sei se tem algum outro... Não, tem algumas perguntas sim, professor, mas o interessante é que a Helena Blavatsky traz todo esse conhecimento, mas ela sabe que no século XX isso daí vai ganhar uma proporção maior. E a gente aqui no século XXI, a gente percebe, professor, que o estado de consciência das pessoas do século XIX era um, amplia no século XX e parece que amplia mais. As crianças estão vindo com um estado de consciência muito grande. Exatamente. Né? E tem uma pergunta do Júlio que é sobre os arcanos, professor. E eu gostaria também que o senhor falasse se tem algum comentário que a Helena Blavatsky faz em relação aos arcanos, tá? O Júlio Teixeira, ele fala o seguinte, ele pergunta o seguinte: arcanos de peixes teria um véu sutil emocional? E de aquários seriam, então, mais mentais? Eu posso dar uma resposta. Veja bem, nós temos um centenário, né? Nós temos o quaternário embaixo, né? E a tríade em cima. Então, nós temos embaixo, nós temos 1, 2, 3, 4, o quaternário. Depois, na tríade, nós temos 4, na tríade nós temos 5, 6 e 7. 5, 6 e 7, né? Todos os arcanos, normalmente, todos os arcanos de peixes, a maioria, eles estão ligados ao quaternário, no emocional. No emocional. Apenas um dos arcanos, que é o mais evoluído, que é o dos Oswald Wirth, nós podemos falar que ele está em ligação com o mental superior. Então, por isso, ele representa 5/7 da realidade. 5/7. Os outros, 4/7 da realidade, ligado ao quaternário inferior, ligado à personalidade humana. O de Oswald Wirth, o mais evoluído de todos, está na quinta posição, no mental superior. Então, se representa 5/7. Agora, em Budi, está os arcanos do nosso mestre, o professor Henrique José de Souza. Representa 6/7 da realidade. Veja bem, já uma realidade para o ciclo de Aquários. 6/7 da realidade. Na verdade, o total é 7/7, né? 7/7. Né? Então, do professor é 6/7, é mais evoluído, né? Não é o final, claro. É um arcano que ele trouxe, cíclico, né? É o arcano da era de Aquários. O próprio nome diz, né? O anterior é a era de Peixes. O que é a era de Peixes? A era de Peixes é do ano 0 até o ano 2000. Então, a era de Peixes, o que é? Ano 0, quando Jesus nasceu, até o ano 2000. E de 2000 a 3000, aí tem a era de Aquários. Era de Aquários. Então, o arcano do nosso mestre, então, representa 6/7 da realidade. Agora, claro que existirão outros arcanos, não é isso?
outros arcanos futuros, chegando cada vez mais perto da realidade. Nós podemos imaginar que o novo arcano será 7 sétimos, será o arcano de Agartha, um arcano agartino, um arcano agartino. E depois, numa outra fase, vai haver um arcano chambalino, que aí representa o quê? O 21 relativamente a Agartha, e 22, o 22º arcano, né, maior, né, de Shambhala. Então, vai ter um arcano, e necessariamente vai ter um arcano que vai ser dado à humanidade através de uma consciência chambalina. Mas o importante é sempre relembrar aquilo que eu falei anteriormente, né? Que existem muitos autores que dizem, interessante, eles dizem assim, cada um deve fazer o seu próprio arcano, cada um deve construir o seu próprio tarô, de maneira mais específica. Tem muitos assim, cada ser humano deve construir o seu próprio tarô. Então, eu tenho muitos autores, né? São dezenas e dezenas de autores que cada um tem um tarô específico. Tem o tarô egípcio, o tarô de Marsella, tem o Oswald Wirth e assim por diante. Né? Uma sequência. Né? Então, cada autor faz o seu próprio tarô. Agora, outros autores, ou os mesmos, também dizem que cada ser humano deve construir o seu próprio tarô. É claro que o dos Oswald Wirth representa uma quinta coisa. Do nosso mestre representa uma sexta coisa, relativamente à era de Aquários. E realmente ele abre, né? Mas tem uma outra coisa que pertence a uma consciência agartina. Então, 7 sétimos. E depois, os arcanos de Shambhala, que é a oitava coisa, os 22 arcanos, né, representando. Mas, na verdade, quando os autores dizem cada um deve fazer o seu próprio tarô, eles fazem de maneira assim, mental, ou até emocional. Eles se referem a isso de maneira mental ou emocional. Mas vamos falar isso de maneira iniciática. Devemos dizer o seguinte, cada um deve descobrir os arcanos dentro de si mesmo. Isso que é verdade. Então, somos deuses, nós temos que trazer Deus, o Deus que existe em nós, para fora. Nós temos em nós, dentro de nós, nós temos a Agartha dentro de nós. A Agartha está aqui, em estado potencial. E um dia, inevitavelmente, nós, seres humanos, chegaremos à Agartha. Isso é inevitável, a evolução. Então, nós vamos descobrir a Agartha dentro de nós. E um dia, o ser humano vai chegar a Shambhala. E faz parte do processo evolutivo que o Eterno reservou. Chegaremos a Shambhala. Então, como é que nós chegamos a Shambhala? Quando nós descobrimos Shambhala dentro de nós. Shambhala está dentro de nós. Então, a questão do arcano, é isso? Do tarô, é descobrir esse tarô que está escondido, está adormecido dentro de nós. Então, a resposta que eu dou para o irmão Júlio é essa. O de Oswald Wirth representa 5 sétimos da realidade. O tarô do professor Henrique de Souza representa 6 sétimos da realidade. Mude relativamente à era da Aquários. Mas futuramente teremos um outro tarô 7 sétimos de Agartha e teremos um oitavo tarô correspondente à consciência Shambhala. Né? É isso que eu posso falar. Uma outra pergunta que tiver? Então, professor, a gente tem uma pergunta da nossa irmã Vera Antônia Teixeira, que diz o seguinte, Jesus como um avatar também não trouxe nada de novo, apenas reformulou o que já era conhecido no judaísmo. De novo, o olho por olho para dar a outra face. Então, ela faz uma comparação, né, que o judaísmo seguia olho por olho e Cristo traz uma nova tônica, que é a tônica do amor, né, professor? Pagar o mal com o bem e não pagar o mal com o mal, né? Exatamente. Tudo isso que a irmã falou se resume no seguinte aspecto. Quando os mestres trazem as informações, o que acontece? O ser humano escreve e adapta aquilo à sua maneira de pensar. É claro que há uma restrição do conhecimento. Inevitável é uma restrição. É isso. Então, no Velho Testamento houve uma restrição do pensamento, houve uma restrição, a tal ponto que fizeram um Deus que não corresponde à realidade. Esse Deus
Eu estou falando? Eu não estou falando. Foi a HPB que afirmou isso. A HPB, num dos seus livros, ela fala: o Deus bíblico é uma total impossibilidade lógica. Por que uma impossibilidade lógica? Porque é um Deus que ele tem ódio, ele se vinga, ele quer que todo mundo tenha medo dele, ele defende um povo e ataca outro. Quer dizer, é um Deus esquisito. Mas é um Deus que foi inventado pelo ser humano. Veja bem, o Deus bíblico foi inventado pelo ser humano. Agora, a gente pode dizer assim, mas é certo ou errado? É bem ou mal? Agora vamos voltar ao nosso mestre, professor Henrique José de Souza. A questão da polaridade. Não é bem nem mal, é o necessário. É o necessário. Por quê? Veja bem, imagine só. Nos tempos de Moisés, ou antes, as pessoas entenderiam um Deus à maneira que Jesus falava? Não, jamais entenderiam. Pois não entenderam no tempo de Jesus, imagine 2000 anos antes. Não é verdade? Jesus, então, falou. Ele mostrou que Deus não era exatamente aquele Deus que estava bíblico, né? Que tinha rancor, tinha raiva e se vingava e todo mundo tinha que ter medo dele. Não, Jesus disse assim, não, Deus é amor, é bondade, é perdão, ele perdoa sempre. É uma bondade, é o amor universal. Isso aí não caiu bem. Não caiu bem porque não batia exatamente com as escrituras. Não batia com as escrituras que os homens escreveram, os seres humanos escreveram. E normalmente acontece isso. Normalmente acontece que aquilo que é escrito, às vezes não, na maioria das vezes, não corresponde àquilo que foi ensinado. É por isso, vejam bem, por isso que Jesus nada escreveu. Jesus nada escreveu. Sócrates não escreveu nada. Cunaton nunca escreveu nada. Isso. Muitos mestres nada escreveram. Buda nunca escreveu nada. Nunca, ele só falava. Ele só falava. Talvez seja esse o motivo porque eles não queriam deixar escrito para não ser desvirtuado. Não sei. Talvez seja isso, né? Mas a verdade é que, quando é escrito, há um desvirtuamento. Né? Tanto que, na religião que se diz, vamos dizer assim, cristã, desvirtuou-se terrivelmente os ensinamentos do Cristo. Né? O que se fez no cristianismo, desde o Cristo até a nossa atual presença, é uma coisa bárbara. Né? A Inquisição, perseguição, fazia-se, matava-se gente em nome do Cristo, judiava-se das pessoas, torturas, coisas terríveis, né? Tem alguma coisa com Cristo? Não tem nada a ver com Jesus Cristo isso. Pelo contrário, é o anticristo, né? O cristianismo fez o anticristo. Ele procedeu como se fosse anticristo. Então, é por isso que, é claro que Jesus, quando veio, ele trouxe uma tônica que dava um panorama diferente de Deus perante os homens. O Deus do amor, o Deus do, assim por diante. Mesmo o ódio, não, né? Jesus falava: se alguém te der um tapa numa face, oferece a outra face para ele. Se alguém te obrigar a andar um determinado caminho, anda o dobro com ele. Esse é o Cristo. Jesus, o Cristo, é assim: é a tolerância, é o perdão, não é verdade? É claro que isso, para o conceito antigo, era uma loucura, né? Porque era tudo feito olho por dente, né? Olho por olho, tudo pago olho por olho, dente por dente, na verdade. Mas Jesus mudou isso. Jesus mudou isso. É isso? Perguntaram para ele: mestre, quantas vezes devemos perdoar uma pessoa? 7 vezes? Ele falou: não, deve perdoar 70 vezes 7. Isso quer dizer, claro, perdoar sempre, infinitamente. O perdão é infinito, devemos perdoar sempre. Isso é o amor universal. Então, é claro que isso vai sendo modificado através das tônicas que vão se seguindo através dos tempos. Né? Isso leva tempo, né? Mas a lei é sábia. Ela vai trazendo os mestres no momento adequado para trazer esses conhecimentos. A humanidade pode aceitar ou rejeitar. Na maioria das vezes, rejeita. Na maioria, rejeita. Tanto que, na hora de votar, entre Jesus e Barrabás, quem que votaram? Votaram em Barrabás, né? É verdade? Quem que votaram? Votaram em Barrabás. Foi uma prova evidente que o povo não entendeu nada que Jesus estava falando, né? Mas isso faz parte do jogo, faz parte do jogo. Então, essa é a resposta que eu posso oferecer para a irmã. Né?
Se tiver alguma outra pergunta, não, para a gente prosseguir, tem algum? A linha que supera a intelectualidade da vaidade é muito tênue. A base da sabedoria é a simplicidade. Exatamente. Exatamente. A sabedoria é aquela que considera a extensão da sua ignorância. O sábio é aquele que sabe a extensão da sua ignorância. É isso? Aquele que se diz sábio, né? Não é sábio. Eu sou um sábio, porque eu sei isso, eu sei aquilo, já estudei muito, já fiz faculdade, não sei aonde. Esse não é um sábio, não é um sábio. Porque o verdadeiro sábio é aquele que diz, olha, eu sei tão pouca coisa que eu preciso estudar tanto e tanto e tanto, né, que eu não posso ser sábio. Tanto que o próprio, né, o próprio Pitágoras, né, ele designou filosofia, o filósofo não é aquele que tem a sabedoria, é aquele que ama a sabedoria. Né? Filo é amar, ter afeição, né? E filo e sofos é sabedoria. Então, filósofo é aquele que ama a sabedoria, ama a sabedoria. E também sabe da extensão da sua própria ignorância. Mas a irmã tem razão, essa linha que separa é muito tênue, né? Entre a intelectualidade e a ignorância é muito tênue. O próximo, se tiver mais alguma... Então, professor, nossa irmã Ana Cristina de Araújo, ela faz o comentário em relação ao processo iniciático. Sim. Posso dizer que muitas vezes entendo e aceito verdades, ora pela mente, ora pelo coração, sentir a obra acima da razão? Isso aí o nosso mestre nos diz. Olha bem, isso faz parte do nosso processo evolutivo. Nós temos o quaternário, né? O quaternário. Então, nós embaixo nós temos o mundo físico denso e o veículo etérico. O veículo vital. Né? Depois, mais para cima, temos aqui o veículo astral e o veículo mental inferior. Então, na verdade, a alma é o psicomental, essa relação entre o astral e o mental. É aí que está a questão. Então, o processo de evolução é justamente fazer evoluir esse mental e astral. Agora, como é que se faz esse processo? Como é que se faz esse processo de evolução? É isso que a gente alma, né? A alma é o psicomental, é o astral e o mental. É fazer justamente o equilíbrio de mente com emoção. Isso o nosso mestre deixa bem claro. Fazer o equilíbrio entre mente e emoção. Nós devemos entender as coisas não somente pela razão, nem somente pela emoção, mas sim pelo equilíbrio entre esses dois pontos. É isso? Então, o nosso mestre até ele fala, né, ele dá de maneira simbólica, ele diz que nós devemos pensar com o coração, é isso? E sentir com o cérebro, né? É isso? Pensar com o coração e sentir com o cérebro. Então, é feita essa harmonização do psicomental, né? da alma. Quando a pessoa consegue fazer esse equilíbrio entre mente e emoção, ela consegue se transpor plenamente para a tríade superior. Ela consegue, então, equilibrar a mente com a emoção. Então, aí está que a nossa irmã falou. Posso dizer que muitas vezes entendo e aceito as verdades, ora pela mente, ora pelo coração. Né? Mas, na verdade, talvez se a nossa irmã perceber com profundidade, talvez ela esteja entendendo, não ora pela mente, nem ora pelo coração, mas simultaneamente, tanto pelo coração, mas como pela razão. Então, pode perceber isso, minha irmã. Perceba se esse entendimento não é justamente a união entre mente e emoção. Isso é muito importante. O seguinte, as perguntas estão muito boas, viu? Então, é mais uma do Júlio Teixeira, professor. Não teria essa doutrina sua origem na queda dos anjos e naturalmente guardada e revelada pelos mestres de acordo com o ciclo? Olha, o nosso irmão Júlio tocou num assunto muito importante, né?
Tudo isso que nós conhecemos, a doutrina secreta, tudo, é baseado na queda dos anjos. A queda dos anjos realmente é o ponto vital. O que significa a queda dos anjos? É o início da humanidade. Lemúria, meados da Lemúria, para trás, aqueles seres eram seres animais, não tinham livre-arbítrio, não pensavam por si mesmos. Quando houve a queda dos anjos, isso, Lúcifer e a sua hierarquia toda, então o que aconteceu? Houve a descida da tríade superior, a possibilidade da tríade superior. Então, realmente, essa é a origem. A origem está na queda dos anjos. Toda a nossa história evolutiva tem origem na queda dos anjos, porque foram os anjos que nos trouxeram a possibilidade do entendimento superior. Eu digo a possibilidade do entendimento superior, a possibilidade do livre-arbítrio, a possibilidade do entendimento, assim por diante. A possibilidade. Mas nós que temos que fazer isso. Mas, além disso, também, como nós dissemos, trouxeram também a carga genética, uma carga genética que transformou aquele lemuriano num ser humano. Um ser humano. Então, é por isso que isso contradiz a própria ciência acadêmica, né? A ciência acadêmica vai num sentido, que o homem provém do reino animal. Não é isso? O homem se destacou do reino animal por evolução do cérebro, evolução da genética, e surgiu o homem. Né? Mas até hoje o elo perdido não se encontrou. Não existe. Não, o elo perdido que une a evidência científica da ligação entre o homem e o animal não existe. Não vai ser encontrado porque não existe. Porque o homem, o ser humano, surgiu através da descida dos anjos. Por quê? Por que a descida dos anjos? Eles trouxeram os arquétipos. Os arquétipos superiores foram trazidos para a face da Terra. Isso? A tríade superior e a parte também genética, novos genes que possibilitaram a existência do ser humano. Agora, é claro que um dia a ciência vai chegar nesse ponto, vai para entender esse ponto. Então, nosso irmão, é claro que a queda dos anjos teve uma importância muito grande. Esse conhecimento todo é guardado e revelado pelos mestres de acordo com o ciclo, né? Porque é assim, né? Agora, a queda dos anjos significa o quê? A descida do conhecimento do quinto senhor de Luzbel, né? Luzbel significa a descida do conhecimento de Luzbel para a face da Terra, o quinto senhor. É isso? Dando para o homem a tônica de um quinto ciclo, um quinto estado de consciência. É isso? E aliado a esse quinto estado, também teve a descida simultânea do sexto senhor, né? Nos dando a tônica do sexto ciclo evolutivo para o futuro. Né? Então, nós partimos de uma quarta coisa, né? Nós partimos no quarto dia da criação, segundo Moisés, né? Quarto dia, estamos no quinto dia da criação, é isso? Nos dirigindo para um quinto sistema evolutivo e também trabalhando para um sexto sistema evolutivo. É claro que está guardado e revelado pelos mestres. Isso tudo, a origem disso tudo está na queda dos anjos. E a queda dos anjos significa a ação do quinto senhor na humanidade. É isso? Quinto senhor, e o Eterno também determinou que o sexto senhor também viesse para cá. Né? E tanto que nós falamos, já dissemos isso, né? Que o Calvário, o Gólgota, o nosso mestre falou, é o maior mistério que a humanidade vai ter que resolver, entender. Porque no Calvário estava tudo resumido. O nosso sistema solar estava tudo resumido na cruz. Estava o quarto sistema, o quinto sistema, o sexto sistema. Isso? O quarto senhor, o quinto senhor e o sexto senhor, estavam tudo lá. E, claro, todos os outros senhores pertinentes à evolução cósmica do nosso sistema solar. É por isso que o nosso mestre nos diz, né, que, veja bem, o Gólgota, a crucificação, é o maior mistério que a humanidade vai ter que entender. Está tudo resumido lá. Então, nosso irmão Júlio falou realmente, é isso mesmo. Tudo se baseia na queda dos anjos. Professor, Sim. Tem um comentário de um pseudo-gnóstico cristão que fala um demiurgo.
E ele está fazendo isso, uma relação com o que o senhor falou sobre Jesus. Jesus seria um demiurgo? Olha, essa é questão de nome. Eu não sei o que o irmão está se referindo como demiurgo, né? Aí precisaria ver qual é a definição. Porque os nomes, eu quero dizer o Hum, seguinte, e os nomes existem muitos, né? Às vezes as interpretações dos nomes variam muito de acordo com a linha, a linha iniciática, de acordo com o autor, né? Então eu precisaria saber exatamente a definição eu poderia pegar aqui o. Agora não vai dar para fazer isso, né? Talvez na próxima, no nosso encontro. Eu podia pegar aqui o dicionário de Blavatsky e ver qual é a definição que ela dá de demiurgo aí para fazer uma, uma exploração. Mas eu quero dizer o seguinte: o nome em si, seja qual for o nome, nós podemos dizer Jesus era um veículo. Um veículo. Um hum. veículo que foi posto naquele momento para trazer esse conhecimento superior para a face da Terra. E foi um momento importantíssimo, né? Então, o nosso mestre chama Avatar, mas Isso. não é ele que seja Avatar, foi veículo da lei. Ser Avatar quer dizer descida da lei. Então, ele foi veículo da descida da lei na face da Terra para ensinar para a humanidade um novo caminho, um novo despertar, uma nova consciência. Isso é importante. Agora, a questão do termo demiurgo, aí eu vou estudar e na próxima. Eu não posso responder era um demiurgo ou não era um demiurgo, porque eu preciso estudar qual é a definição de demiurgo exato para ver se coincide com aquilo que o irmão quer falar. Eu estou consultando aqui, demiurgo é mais ou menos isso que o senhor colocou, viu, Sim, professor? Porque é aquele que traz uma obra grandiosa, né? certo. Algo de muita importância. Sim, sim. Então, eu Exato. acho eu acho que tem muito a ver com isso que o senhor falou. Exatamente. Exatamente. Tem todo esse. É questão de, de verificar, né? Aí ver exatamente qual é o significado, né? Porque quando tem o significado, nós devemos ter cuidado, né? Porque, nós temos que ter cuidado de ver exatamente o que significa, né? Tudo bem? Não sei se eu respondi, mas então tá aí. Demiurgo, está aqui, ó. Estou aqui, estou lendo, glossário teosófico de HPB, né? Demiurgo. O demiurgo ou artífice, o supremo poder que construiu o universo. Os franco-maçons derivam dessa palavra sua expressão de supremo arquiteto. Entre os ocultistas, é o terceiro logos manifestado ou o segundo deus de Platão, sendo o segundo logos representado por ele como pai, a única divindade que ousava mencionar como iniciado no mistério. Então, veja bem, o demiurgo é considerado como Deus aqui, né? O demiurgo ou artífice, né? Poder que construiu o universo. É isso? Então, aqui, aí está pela definição da HPB, o demiurgo é o supremo artífice, o construtor do universo. Então, agora eu posso responder. Segundo a definição de HPB, eu posso dizer, Jesus não era o demiurgo, ele era veículo do demiurgo. Entendeu? Então, o demiurgo era o Deus que se manifestava nele, não é isso? Deus se mostrou na sociedade dele. Então, ele dizia assim, eu e o meu pai somos um. Mas, mesmo assim, pelo conhecimento que o professor Henrique José de Souza nos traz, veja bem, quem se manifestava nele não era o eterno diretamente, mas sim projeções do eterno. No caso, era o quinto senhor e o sexto senhor. Ou o primeiro trono, o segundo trono. Então, no meu entendimento, segundo conforme a HPB, é isso? Quando Jesus falava, o Pai está em mim, eu estou no Pai, significa, o primeiro Senhor está em mim e eu estou no primeiro Senhor. Aquibel. Seria o próprio Aquibel, né? É como se ele falasse assim, Aquibel está em mim e eu estou em Aquibel. É isso? E Aquibel está representado na cruz. Veja bem, na cruz está o quarto Senhor, o quinto Senhor, que é Luzbel, e Aquibel também. Aquibel. Estão presentes na crucificação. Por isso que é um conhecimento extraordinário, o conhecimento da crucificação. Então está esclarecido para o irmão. Né? Demiurgo, conforme o HPB, é o criador do universo. Não é isso? Mas, no caso, Jesus não era o criador do universo. Ele era, claro, como todos nós somos, projeções do demiurgo, projeções do eterno. Não é isso? Então, ele era um veículo do eterno, veículo do demiurgo.
era um veículo do demiurgo. Essa é a resposta. Agora eu tenho um novo comentário do Júlio Teixeira. Nosso mestre JHS escreveu muito, mas com foco no futuro. E ele dizia: se eu vos falasse a verdade como ela é, muito de vós não estariam mais comigo. Claro, é evidente, mas é evidente. Quando, olha, o ensinamento é assim, quando o ensinamento é muito no futuro, as pessoas debandam, debandam. Então, tanto que o nosso mestre, no início das suas manifestações com o público, ele fazia técnica de limitação, de materialização, desmaterialização, fazia esses prodígios. Então, aí ele foi conhecido como professor Henrique, né? E juntava muita gente lá no Rio de Janeiro, né? Juntava uma plateia enorme para ver ele fazendo aqueles prodígios, etc. Só que ele fazia isso de maneira temporária, foi temporário. Num determinado momento, ele deixou de fazer esses prodígios, né, que um mestre pode fazer, e começou a falar sobre filosofia. Quando ele começou a falar sobre filosofia, as pessoas foram embora. E ficou um grupo pequeno. Quantos? Não sei, talvez 15, 20 pessoas. Mas foram aqueles que entenderam o que ele estava fazendo, falando. Não, o mestre agora está falando coisas importantíssimas, não está fazendo apenas milagres, né, entre aspas. Né? Então, realmente, o mestre tem que tomar cuidado para não falar coisas do passado, falar coisas do ciclo atual, mas também não falar coisas muito do futuro, porque senão provoca, não é entendido, não é entendido. Né? Então, o irmão Júlio tem razão, afirmando algo que o nosso mestre falou. Né? Tem uma outra pergunta, professor. Como podemos controlar e escolher nossos pensamentos? Uma grande pergunta, né? É uma grande pergunta, né? Como podemos controlar e escolher nossos pensamentos? Eu vou dizer o seguinte: é a transformação interna. Agora, como nos transformar internamente? O que é fazer a transformação interna? Vencer a nós mesmos. Vencer a nós mesmos que significa o quê? Vencer as nossas tendências do quaternário. O que são as tendências do quaternário? É o egoísmo, a paixão, o preconceito, o ódio, tudo isso. Tudo aquilo que nós vemos que não coincide com aquilo que Jesus pregava e os mestres pregam, é isso? São as deficiências que nós temos no nosso interior. No meu ponto de vista, no momento que nós conseguirmos ir transformando isso, não é eliminar, é transformar essas tendências negativas, nós podemos assumir cada vez mais, controlar nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, normalmente, eles são afetados por estados emocionais. Às vezes a pessoa age de uma maneira, mas ela não age mentalmente, ela age emocionalmente. Não é verdade? É como eu citei, né? Por exemplo, se alguém me der um tapa no rosto, alguém me dá um tapa no rosto. Eu sou um ser humano, me deu um tapa no rosto. Qual é a minha reação imediata? Emocional. Eu vou dar um soco no cara. Na verdade, nessa emoção, essa é a reação minha. Se eu levo um tapa, então todos dizem, não, você tem que reagir, tem que agir com ele, dar um soco nele e tal, né? Mas não é assim. Né? Seguindo a linha de Jesus, diz, se me der um tapa no rosto, eu ofereço outra do outro lado. É uma loucura. Quer dizer, por ser humano normal, isso é uma loucura, não tem sentido eu levar um tapa e oferecer outro tapa. Mas essa é a lei universal, do amor universal que Jesus ensinava. Né? Então, nesse momento, quando eu ofereço outra face, eu desenvolvo a capacidade de escolher a minha atitude não pela minha emoção, mas pela intuição, pela capacidade superior. Mas, para chegar nesse ponto, eu tenho que primeiro superar as minhas emoções, os meus pensamentos inferiores. Então, a resposta é essa. Como eu posso controlar e escolher os meus pensamentos? Transformando o meu quaternário, as minhas tendências inferiores. Transformando as minhas tendências inferiores. Isso é importante. Né? Fazendo a minha transformação interna. Essa é a resposta. Seguindo.
A Maria Tereza Ruiz de Oliveira, ela faz o seguinte comentário: cada um tirando a sua própria conclusão, professor, muitas vezes não acaba distorcendo a verdade? Exatamente. Não, veja bem, eu quero dizer o seguinte: o nosso mestre diz que nós devemos tirar as suas próprias conclusões, mas no sentido, veja, no seguinte sentido: quando me vem um conhecimento, um ensinamento, eu devo tirar as minhas próprias conclusões, ou seja, utilizar os meus próprios recursos para entender aquilo. Isso significa usar o livre-arbítrio, usar a livre-arbítrio. Agora, se eu for distorcer a verdade ou não, é outra história. É outra história. Se eu tirar a minha própria conclusão e distorcer a verdade, perfeito? É uma coisa. Agora, eu posso não tirar as minhas conclusões e seguir a cabeça dos outros. É melhor eu tirar as minhas próprias conclusões. Veja bem, colocando bem. Entre eu tirar as minhas conclusões de maneira errada e entre eu seguir a cabeça dos outros, o que é melhor? É só escolher. Eu escolho seguir as minhas próprias conclusões, mesmo erradas. Não é verdade? Que nem o nosso mestre fala, porque eu tenho possibilidade de usar o livre-arbítrio. Eu vou pagar um karma por isso. Eu vou pagar um karma. Mas se eu não fizer isso, eu ficar repetindo aquilo que os outros me dizem, então eu deixo de ter o livre-arbítrio. Agora, é claro que nós erramos. Nós não acertamos. Faz parte é a polaridade. Quando nós tomamos atitudes, nós erramos ou acertamos. Isso é evidente. Não há ninguém nesse mundo que possa dizer o seguinte: não, eu sempre ajo corretamente. Não, tem gente que fala. Tem muita gente que fala isso. Eu já ouvi muita gente falar: não, eu sempre ajo direitinho, ajo corretamente, tudo justo. Será verdade? Não é verdade. Não é verdade. Porque quando a gente age, a gente é movido por muitas emoções, muitos traumas da infância, muitos preconceitos. Então, realmente é muito difícil a gente tomar uma atitude correta. Somente os mestres tomam uma atitude correta. Nós, seres humanos, faz parte do nosso esquema de vida errar e acertar. Né? Agora, a questão toda é justamente ter a possibilidade do entendimento. Errou? Eu errei. Não vou fazer mais isso. Aí sim. A questão não é errar, é persistir no erro, né? Assim, o povo fala isso, está certo. A questão não é errar, é persistir no erro. Então, se eu errei, isso acontece com todo mundo. Isso aconteceu comigo, acontece com todo mundo. A gente tem determinados atos na vida que a gente comete erros, comete coisa. Depois a gente diz: puxa vida, eu devia ter feito de maneira diferente, então vou corrigir agora, fazer de maneira diferente, não é verdade? Então é assim. Então, mas cada um deve tirar as suas próprias conclusões, porque isso significa usar o livre-arbítrio. Usar o livre-arbítrio. Isso é fundamental, esse ensinamento do nosso mestre. Como diz a nossa irmã Vera Antônia Teixeira, a busca da verdade sempre, não aceitar tudo de olhos fechados. Exatamente, não aceitar de olhos fechados. A pior coisa que existe é a pessoa ficar repetindo. Não é isso? Geralmente na religião é assim, né? Na religião é assim. Eu não estou citando religião, no mundo inteiro, né? Vai o adepto da religião e o chefe religioso fala, vai repetindo aquilo de maneira automática. Vai repetindo de maneira automática, sem raciocinar, sem raciocinar. E até pode levar até essas atitudes do líder religioso, pode levar a pessoa a se tornar uma pessoa que não aceita outras religiões, fica preconceituoso e acha que somente a sua religião é o caminho, não é isso? Somente a sua religião é o caminho, né? É que nem no cristianismo. No cristianismo é assim: Jesus é o único caminho. É isso? Não, não é assim. Jesus é o único caminho? Não é o único caminho. Ele é o caminho. Jesus, eu posso dizer, Jesus é o caminho. Mas eu não posso falar, por exemplo, Buda é o único caminho, Sócrates é o único caminho, Platão é o único caminho. Não, isso é errado. O caminho é a verdade universal. O caminho é a verdade universal. E cada mestre traz essa verdade universal entre nós. Na verdade, todos os mestres vêm de uma mesma fonte. Olha só que interessante. Jesus, Buda, todos os grandes mestres vêm de uma mesma fonte. Eles trazem as mesmas verdades sob tônicas diversas. É isso? Então, agora é necessário. O nosso mestre fala isso. Isso eu não estou inventando. O nosso mestre deixou escrito
que nós não devemos aceitar o que quer que seja, nem que seja dita por Jesus, por Buda, por qualquer mestre. Não. Analisa, medita e tire as suas conclusões. Aí o ponto da evolução. Então, quando a pessoa tira as suas próprias conclusões, ela está evoluindo, ela está se libertando daquele padrão que nega o livre-arbítrio. Né? O importante é isso. Nós não temos o livre-arbítrio pronto em nós. Não. O livre-arbítrio nos dado em potencialidade. Nós temos que desenvolver o livre-arbítrio. E a maioria da humanidade não exerce o livre-arbítrio. Isso é importante. A maioria da humanidade não exerce o livre-arbítrio. Segue a cabeça dos outros. Isso é muito ruim em termos de evolução. Isso é a negação da própria evolução. Essa é a resposta que eu posso dar. E para fechar, professor, com Júlio Teixeira, luta de titãs. Luta de titãs. Exatamente. Viver é uma luta de titãs. Como? Viver na face da Terra é uma luta de titãs. É uma luta de titãs, uma luta de titãs. Nós somos sempre um interchoque, né? É um interchoque. Nós podemos ver, nós vamos estudar o Pramanta ainda, né? Vai chegar um momento, nós vamos estudar o Pramanta, tudo. O Pramanta é atrito, né? Nós temos uma instância superior, uma instância inferior, e aquilo gira e vai provocando atrito e produz calor, fogo, luz. Então, o atrito produz evolução. Né? Sem atrito não há evolução. Não há evolução. Tem que haver o atrito. Né? Justamente é o significado do Pramanta. Isso significa. Né? Então, a luta de titãs, realmente. É isso mesmo, nosso irmão Júlio. Então, professor, a gente está chegando já no finalzinho. O senhor tem alguma coisa mais para complementar ou já posso dar os meus recados? Não, pode dar o recado. E na próxima live, nós vamos falar algo muito importante que a HPB fala sobre o nosso mestre, o professor Henrique de Souza. Né? Não falando o nome do mestre, mas dando uma indicação da presença do nosso mestre, etc. E vai ser a abertura de uma nova visão, né, para todos. Né? Aqui, todos sabem, né, que participa da eubiose, mas é algo muito importante a ser comentado. Então, eu quero deixar um recado para todos que a nossa roda de conversa de terça-feira, né, pelo canal 3005, no YouTube, então será no dia 9 de março, terça-feira, agora, às 20h40. Então, é a segunda parte de 3 partes, tá? Clarice Lispector, 100 anos. Tá? Então, essa segunda parte terá como convidados Eveli Trevisan, Marcelo Vinícius, Elza Almeida, Tarciso Expósito, e como moderadores, Daniela Trancoso, Paula Esguilo e Eduardo Nunes. Então, contamos com a participação de todos, tá? E se inscreva no canal, participem, tá? E eu quero agradecer a participação de todos, tá? Nessa noite de encontro com o professor Walter de Andrade, obrigado a todos. Professor, vários comentários aqui agradecendo o senhor, tá? Muita gratidão. O Júlio Teixeira fala que quer ver a gente velhinho aqui falando sobre conhecimento, principalmente o senhor, né, professor? Então, realmente, pela oportunidade, né, professor, de compartilhar conhecimento, eu acho que é muito importante esse trabalho que o professor Walter faz aqui no canal 3005. Eu quero agradecer, então, a presença de todos, a participação de todos, e desejar um bom final de semana e uma boa noite, um bom domingo, e até terça-feira, em roda de conversa no canal 3005. Boa noite. Para todos, como eu sempre digo, luz, paz e amor para todos. Até a próxima reunião.